Sinceramente, eu não consigo imaginar uma situação real que você não vai querer utilizar. Eu acho que, dadas as ferramentas que existem, você vai sim querer utilizar o back-end as a service. Se você quiser lidar com dados analíticos, o seu time de back-end não vai ser suficiente, você vai precisar de outro time de back-end. Pelo menos na minha opinião, dentro do quesito ali de front-end, você vai sempre querer um back-end as a service. Se eu puder dar só um pitaco, eu acho que a resposta, como todo episódio aqui da Tri Chaves, para alguns casos ela é depende. Depende. Depende, né? Nossa Porque resposta favorita. tem alguns casos, quando a gente começou a falar sobre back-end as a service, eu fiquei pensando, poxa, realmente é para front-end, a gente sempre fala muito sobre front-end, né? Coisas que estão voltadas para o usuário ali, que são bacanas de se pensar e de se usar um back-end as a service. Falei, poxa, que legal. Então, tipo assim, os últimos projetos que eu tive envolvido lá com criação de sites para empresas. Falei, poxa, então isso aí, será que é legal? E eu fiquei pensando, cara, beleza, vai dar muita coisa, vai dar analytics e tudo e tal. Mas aí a gente vai pensar algumas características que um site de uma empresa deve ter, algumas coisas que ele pode ter. Seria interessante a gente pensar em ter um CMS por trás, para poder gerenciar aquele conteúdo ali. Algumas ferramentas de CMS, inclusive, que não são hoje headless, elas vão ter até uma parte mais de back-end envolvida, onde você pode utilizar, tipo, um Braco da vida, alguma coisa assim. Mas, ao mesmo tempo, igual eu tô pensando aqui agora, enquanto a gente vai estar falando, se tem um CMS que é mais headless, dependendo da forma como você criar, você pode ter um back-end as a service por trás também, né, para algumas partes da sua aplicação e deixar o seu CMS voltado mais para entregar as páginas e conteúdos que aquele site tem que ter. Mas talvez algumas funcionalidades que essas páginas e esses conteúdos utilizem possam vir de um back-end as a service. Então, acho que até eu me contradisse na minha resposta agora, né? Mas eu não acho que sua resposta foi contradizente, muito pelo contrário, eu acho que complementa sim, porque é muito interessante a gente ter esse pensamento crítico de, por exemplo, porque realmente, quando todas essas conversas que a gente teve se aplica muito ao front-end que vai para o público, que vai para todo mundo. Mas aí vamos pensar então no contexto mais empresarial. Já tive algumas experiências aqui dentro da DTI, oferecendo aplicativos fechados, aplicativos que só vão rodar ali dentro da empresa, ou então, quando não dentro da empresa, dentro para um grupo de usuários seletos ali que fazem sentido do aplicativo. E aí a gente pensa, como que a gente ia utilizar isso daí, tirando a parte da Analytics? Vamos pensar um outro recurso que é muito bom, que é ali dentro desses back-ends as a service, que é a oportunidade de você fazer a distribuição do seu aplicativo. Imagina a situação de que você, como desenvolvedor, você está desenvolvendo ali um aplicativo que só vai rodar dentro da empresa, mas de alguma forma esse aplicativo precisa ser distribuído. Às vezes não é de interesse do cliente, ou às vezes nem vale a pena você subir esse aplicativo para as lojas de aplicativo. Até nisso daí o back-end as a service ele consegue oferecer uma solução tanto para os stakeholders conseguirem fazer o download do aplicativo tanto a nível de teste, quanto também a nível de distribuição para as pessoas que precisam ser distribuídas.